Rapaziada, ele acompanha futebol comigo, beleza? Meu nome é Valmir Ferreira, esse é o canal VuFut. Bora aqui falar de Campeonato Brasileiro, porque tivemos tropeço dos líderes do Brasileirão. Bom, eu já falei, né, do jogo da vitória do Grêmio, beleza? Agora vamos falar aqui do Fla-Flu e também do jogo do Santos. Vou começar aqui já falando do Fla-Flu, que foi talvez o jogo aí da rodada, por se tratar de um clássico, e pegando gancho nessa reta final de Campeonato Brasileiro, do qual o Flamengo até já entrou em campo sabendo do resultado do Palmeiras, que tropeçou, né? Tropeçou porque empatou em casa com o Vitória. O Palmeiras poderia ter tomado a liderança novamente, mas acabou ficando no 0 a 0 com o Vitória. Vitória também, que está nessa luta, na luta contra o rebaixamento. E pro Vitória um empate, né? Foi um bom negócio, 0 a 0 jogando fora de casa contra o Palmeiras. Já o Palmeiras não conseguiu vencer, né? E ficou no 0 a 0 e obviamente ficou de olho nesse Fla-Flu, né? Enfim. E o Fluminense brigando por uma vaga direta na Libertadores e também obviamente ia tentar atrapalhar a vida do seu rival Flamengo, e foi o que aconteceu. E o Flamengo podendo ampliar ainda mais a vantagem na liderança, porque venceria um clássico e abriria mais uns pontos de vantagem sobre o Palmeiras, pegando essa reta final de Campeonato Brasileiro, seria algo excelente. Mas quem venceu foi o Fluminense foi melhor do que o Flamengo, realmente o Fluminense entrou totalmente ligado durante os 90 minutos, né? Lembrando, eu não assisti o jogo, porque eu tava assistindo o jogo do meu time. Pra quem não sabe, eu sou torcedor do Vasco, né? Então eu tava me estressando vendo o jogo do Vasco, que perdeu pro Grêmio. E também estava passando o Fla-Flu, Santos e Mirassol, e Grêmio e Vasco. Eu tava vendo o jogo do Vasco, né? Eu peguei gancho aqui nos melhores momentos pra poder comentar essa partida. Bom, o Fluminense abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo com um golaço do Acosta, simplesmente um golaço sem chances ali pro goleirão Roça. Lúcio Acosta, que é um dos melhores jogadores do Fluminense, uma baita contratação do Fluminense, talvez a melhor contratação aí, né? Ainda mais do Fluminense, que perdeu alguns jogadores e talvez o seu principal jogador, que foi o Arias, né, pra Premier League, né? Que inclusive o time lá do Arias tá, né, numa situação delicada no campeonato. Mas o Lúcio Acosta, ele tem sido um dos melhores jogadores do Fluminense, e não à toa ele marcou um golaço hoje, né? No caso hoje não, no caso já ontem, né? Que eu tô gravando de madrugada, na vitória contra o Flamengo. E, cara, o Fluminense foi dominante durante os 90 minutos, teve oportunidade, poderia até ter feito mais gols, e só na primeira etapa ali o Fluminense já conseguiu marcar os gols da vitória. Aos 32 o Fluminense ampliou, e, cara, foi um gol ali que tem a questão do Serna ter acreditado na jogada, obviamente, por isso que eu falei que o Fluminense entrou muito ligado. E também teve a questão do baita vacilo, dos momentos trapalhões ali do sistema defensivo do Flamengo, principalmente do Rossi, que ele vai tentar dominar a bola, e poderia ter deixado a bola sair, mas ele vai tentar dominar. A bola sobra ali, o Serna totalmente ligado, pega a bola e amplia o Fluminense 2 a 0. O Fluminense ainda quase chegou a marcar ali com o Samuel Xavier já na reta final da primeira etapa. Esse o Fluminense termina o primeiro tempo bem melhor do que o Flamengo. Aí no começo da segunda etapa, né, de novo o Fluminense começa um pouco melhor do que o Flamengo, mas o Flamengo já tentou ir melhorando aos poucos, tanto é que aos 10 minutos numa jogada ali, teve um pedido de pênalti, né, em cima do Bruno Henrique, tava o Thiago Silva na jogada, o Flamengo pediu pênalti, e, cara, é assim, essas questões de pênalti é muito, tipo assim, é o lance que se tu olha assim, visivelmente, é pênalti. Mas o juiz não deu pênalti, então você fica aquela questão. Aí, possivelmente, né, e aqui, cara, eu não, obviamente, como eu disse, eu sou torcedor vascaíno, mas, tipo, você fica assim, pô, em algum momento vai acontecer um lance como aquele e o juiz vai dar pênalti. Enfim, ele mandou seguir o lance, não deu pênalti, muita reclamação por parte da torcida do Flamengo. E antes disso, o Fluminense teve alguma outra chance ainda de ampliar, o Rossi fez uma defesaça. Mas aí, aos 38 do segundo tempo, o Flamengo consegue diminuir de pênalti com o Jorginho, porque tem ali uma cabeçada, o Fábio faz uma defesaça, e no lance seguinte, né, da defesa do Fábio, um jogador pega a chuta de primeiro, que eu não vou lembrar quem agora que tava nesse lance, ele chuta e a bola bate no braço do René, ex-Flamengo, que já passou pelo Flamengo, e pênalti marcado, pênalti bem marcado esse. E o Jorginho, né, a especialidade dele, parte para a cobrança e diminui ali, colocando ainda mais fogo nessa partida, que foi para uma reta final ali de lá e cá, mas o Fluminense conseguiu se segurar, né, e conseguiu esses 3 pontos importantíssimos. E assim o tricolor segue com essa vitória, vence, e precisa também falar aqui que essa vitória do Fluminense, né, o Fluminense vai a 54 pontos, segue nessa luta por essa vaga direta na Libertadores,
atrapalha um pouco, querendo ou não, a vida do Flamengo, porque agora o Flamengo tá com 71, não pontuou, né? O Palmeiras fez um pontinho, mas tá com 69. O Flamengo continua com 2 pontos na frente, mas como eu disse, faltando poucas rodadas, né? Se o Flamengo vence hoje, o Flamengo conseguiria, né? Ali e ficaria 6 pontos, né? Seis, não, seis não, ficaria 5 pontos de distância do Palmeiras, né? Se caso ele tivesse vencido o clássico. Mas como eu disse, o Fluminense foi melhor, foi superior, teve mais oportunidades. Realmente o Fluminense entrou muito, mas muito ligado, cara. O Fluminense realmente fez uma partidaça mesmo, né? Teve também a fala lá do John Kennedy na semana, né? Que falando que eles tinham que vencer, que tinha que meio que atrapalhar, né, o rival que tá brigando pelo título e tudo mais, e realmente o Fluminense conseguiu. E também destacar, né, o Zubeldia, cara, 7 jogos, 7 vitórias no Maracanã, realmente um aproveitamento muito bom, 100%, e nessas 7 partidas aí dentro do Maracanã, né, cara, 7 vitórias, também teve 2 vitórias em clássico, venceu o Botafogo, ontem, no caso, venceu o Flamengo. Teve vitória contra o Mirassol, que é uma das sensações do campeonato, vitória contra time também da parte de baixo da tabela, mas como eu disse, né, então realmente o Zubeldia invicto, né, sob os comandos do Zubeldia aí no Maracanã, e também contar que realmente o Maracanã estava lotado, realmente foi uma festa linda aí das duas torcidas e deu, né, no Fla-Flu, deu Fluminense 2-1 para cima do Flamengo. Comentem. Para comentar aqui do empate em 1-1 entre Santos e Mirassol. Bom, um empate que não é nem bom nem para um nem para o outro, mas o Santos consegue um pontinho. Mas se você for olhar como um todo, o Santos jogou melhor do que o Mirassol. Como eu disse, o Mirassol que é uma das sensações do campeonato. O Santos abriu o placar bem cedinho, cara. Às 4 do primeiro tempo ali, Neymar, com um belo passe de Lautaro Dias. Neymar tava livre, né? Livre assim, né? Ele tava livre, né? Que era uma cobrança de escanteio. O Santos consegue sair jogando. Lautaro Dias passa a bola rápido pro Neymar. Detalhe que o Neymar ele consegue. Ele dá aquilo. Ele volta um pouquinho, né? Que parece que ele tava um pouco impedido e consegue sair. Corre quase que o campo todo, abre o placar, né? 3, 4 minutos ali de jogo já. E por isso, como eu tava de olho no jogo do Vasco, e tava tudo nisso, né? Esses 3 jogos foram às 9h30, Fla-Flu, Grêmio, Vasco e Santos e Mirassol. Quando pintou a bolinha assim, opa, Santos 1-0, eu falei, caraca, acho que hoje, 1-0 gol do Nel, eu falei, acho que hoje, né? O Santos vai conseguir vencer bem, né? 1-0 cedo, contra o Mirassol, que é um time bem, bem postado, um time bem encaixado ali, um time organizado, que é difícil, né? O Mirassol vende muito caro suas derrotas, por mais que o Santos estivesse jogando em casa, na Vila Belmiro, né? Por 3 minutos, 4 minutos de jogo já 1-0 Neymar, eu pensei o quê? Pô, o Santos vai conseguir vencer bem, né? Não tem nem falando de goleada, mas o Santos vai conseguir vencer bem. E aos 4 minutos o Neymar abriu o placar, e realmente, cara, pegando o gancho ali nos melhores momentos, você vê que realmente o Santos foi melhor, levou mais perigo ao gol do Mirassol, teve mais finalizações a gols, mas realmente, cara, quando o time tá nessa parte ali de baixo da tabela, parece que tudo que você faz, nada meio que dá certo. Obviamente, é um empate que não resolve a vida do Santos. O Mirassol já tá num momento bom no campeonato, tá brigando novamente por uma vaga na Libertadores. O Santos tá no 16º com 37 pontos. Logo abaixo vem um Vitória que também empatou, né? Só que o Vitória tá jogando fora de casa, o Vitória tá com 36 e o Mirassol foi a 60 pontos. Na segunda etapa, né, o Mirassol diminuiu de pênalti, mas antes disso, o Walter fez uma defesaça no início do segundo tempo. Ali que ele tirou meio que ali na pontinha do dedo, cara. Aí aos 10 minutos, teve uma embolação dentro da área ali e tudo mais, a bola bate aqui, bate ali. Bom, pênalti pro Mirassol. E adivinha quem fez o pênalti? O Neymar. Meu Deus do céu. Neymar tava ali disputando ali com o Reinaldo, acabou fazendo um pênalti ali, o VAR chamou, foi pra análise, pênalti para o Mirassol. E o Reinaldo, cara, que vem fazendo um campeonato espetacular, chegou ao seu 12º gol no Campeonato Brasileiro. A gente tá falando primeiramente de um cara já veterano, né? E acima de tudo de um lateral, cara. O Reinaldo, ele é lateral esquerdo. Aí veio assim, mas o cara é experiente, sim, mas é um cara que é lateral. E o cara tá com 12 gols. Se for puxar em muitos atacantes, ele não tem 12 gols no Campeonato Brasileiro. E simplesmente o cara tá deitando e rolando. Ele chamou a responsabilidade, bateu e deixou tudo igual. O Brasão até chegou a encostar ali na bola. O Brasão que é bom goleiro. Mas ele, né, deslocou bem ali o goleirão do Santos. 1-1. E depois disso, o Santos continuou em cima. O Mirassol também teve uma chance também ali que o Brasão acabou salvando ali já na reta final também. O Robinho Júnior quase marcou um golaço também ali por volta dos 39 e tudo mais. Mas ficou tudo igual, 1-1, né? O Santos vai a 37 pontos, é o 16º. E o Mirassol vai a 60 pontos, está no G4 do Campeonato Brasileiro. E também visando uma vaga direta para a Libertadores. Eu acho que o Mirassol vai conseguir, o Mirassol até merece, né? Pelo campeonato, pelo que o Mirassol vem fazendo na competição, merece. Já o Santos tá jogando em casa,
O melhor pro Santos, obviamente, seria a vitória. E o Santos, até que, na minha opinião, jogou melhor do que o Mirassol, merecia ter vencido. Mas é futebol, o futebol tem dessas coisas, né? O Neymar fez o gol. O Neymar, durante uma parte do jogo, chegou a botar a mão no joelho, mas ele jogou os 90 minutos. E, como eu disse, cara, o Santos fez uma boa partida contra um time forte, mas, né, como eu disse, nesse momento de pressão, nesse momento aí de campeonato, os jogos são decididos em detalhes. E, infelizmente, o Neymar, que fez uma boa partida, ele acabou ali numa infelicidade, né? Cometendo um pênalti em cima do Reinaldo. E o Mirassol consegue arrumar esse empate aí jogando fora de casa. Já o Santos, né? Agora vai fazer um jogo fora de casa. E vamos ver aí o que vai acontecer nessa reta final. Santos 1, Mirassol também 1. Esse foi um dos jogos aí do Campeonato Brasileiro. Rodada que, como disse, pegou fogo. Porque os líderes tropeçaram, né? Talvez quem possa tirar proveito disso é o Cruzeiro, que ainda vai jogar, né? Caso o Cruzeiro vença, se eu não me engano, o Cruzeiro tem 64 pontos. O Cruzeiro pode dar uma diminuída aí e ainda fica com chances matemáticas também de brigar até as últimas rodadas por esse título, que parece que quando você acha que um time vai dar uma distanciada, né, ele vai lá e tropeça, e vice-versa. E é o Campeonato Brasileiro, é isso, né, galera? É luta na parte de baixo, é luta no meio de tabela e também é luta ali pelo título do Campeonato Brasileiro. Bom, meu nome é Valmir Ferreira, esse é o canal VulFut, espero que você tenha gostado do vídeo. Como eu disse, se inscreva no canal, vem fazer parte da família VulFut, a família que mais cresce no YouTube. E para isso eu conto e necessito do seu apoio, se inscreva aí para poder ajudar o amigo aqui. Valeu? Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. Tamo junto, valeu e até a próxima.